Bom dia, filosofia! Bom dia, mitologia! Sim, ainda estamos na aula de mitologia. Espero que vocês estejam bem. Lembrem de olhar a caixa de entrada de e-mail de vocês, tá? Pra ver se tem alguma correção, alguma coisa pra fazer lá, tá? E então vamos lá. Hoje eu vou pedir pra vocês construírem uma história mitológica de acordo com o que vocês já criaram antes, né? Pedir para vocês criarem lá uma divindade com elemento da natureza, um objeto, um animal que acompanha aquela divindade, né? E agora a gente vai fazer uma história. Então eu vou dar aqui algumas orientações para essa história, tá? Então primeiro a gente tem que pensar que o que tem que ter nessa história? Uma mensagem, né? Ela tem que ter alguma moral na história. E essas mensagens têm algumas características. Quais são essas características? Tem que ter algo de sublime, tem que ter algo corajoso, tem que ter sentimentos nobres e tem que chamar algo de... as histórias chamam algo de divino em nós, nas outras pessoas, na natureza em geral, né? Então, não estou falando de uma religião, mas o que há de divino em nós. Tá? A mitologia tem a ver com isso, certo? E aí, vou contar então duas histórias para vocês terem uma noção, tá? Vamos ter alguns exemplos. Se vocês quiserem pesquisar mais alguns por vocês, maravilha. Hoje eu vou contar a história de Iara e de uns deuses gregos, que eu vou falar depois quem é. Então, primeiro a Iara, ela era lá uma cabocla que vivia no Amazonas, uma índia. E ela passeava por lá, vivia na mata, ela vivia no rio. Mas ela começou a perceber que sempre que quando ela estava lá, sozinha, tinha gente espionando ela, observando. E aí ela começou a ficar meio tensa, com medo. Então a forma que ela encontrou de se defender é fazer esses homens pensarem que ela ia ceder. Só que teve um momento que eles acharam que estavam sendo enganados, acharam um absurdo e resolveram matar Iara. Então eles matam Iara ali no rio, ela fica ali mesmo e ela vira uma sereia. Só que nesse momento dessa tragédia existe, né, uma ira ali, um sofrimento. Esse sofrimento da Iara causou um rebuliço nesse rio. Como que foi esse rebuliço? Então essa crise criou a pororoca. Vocês já ouviram falar da pororoca? É um fenômeno que acontece em vários lugares onde o rio encontra o mar. Tem alguns momentos que... eu vou explicar aqui. É um fenômeno, né, que tem ondas violentas, né? Então o encontro do rio com o mar fica esse rebuliço por causa do sofrimento da natureza e da própria Iara. Isso nasceu dessa forma. Então, dá pra dar uma olhada aí como que fica, né? Só pra vocês terem uma ideia, essas ondas chegam a 6 metros de altura, a uma velocidade de 30 km por hora. E quando ela tá mais intensa, mais alta, porque tem momentos que ela fica tranquila, mas quando tem a ver com as fases da Lua, quando a Lua vai mudar, ou nos equinócios, né? Ela fica muito mais intensa. Por quê? Ela tem essa ligação com a Lua, a Iara também, né? Então ela tem a questão da água e da Lua. Por quê? A Iara é feminina e as forças da natureza, como a água e a Lua, são forças femininas da natureza, representam isso na natureza, né? A água é geradora de vidas e a Lua, ela rege os ciclos da vida. Então, o que aconteceu, né? Depois disso tudo, então, tem a pororoca em alguns momentos e depois ela baixa. O importante, o que aconteceu no final disso tudo? Que essa pororoca, ali perto dela, tem muita vida. Vida humana, vida vegetal, vida animal, tantos tipos de vida, né? A própria Iara é uma sereia. Então ela conseguiu, depois de uma tragédia, se conectar mais com a vida. Entendeu? Então essa é a mensagem dessa mitologia brasileira da Iara. Agora eu vou contar uma outra história. Essa história são de deuses gregos, tá? Gaia e Urano e mais um que vai aparecer no final. Então vamos lá. Gaia e Urano, eles eram deuses gregos apaixonados, um casal apaixonado, né? O Urano é o deus do céu e Gaia
é a deusa da terra, tá? Então o que acontece? Eles tiveram 12 filhos. A princípio 11. São esses nomes que estão aqui, que eles são os titãs. Garanto que vocês conhecem a história dos titãs. E aí, depois que eles tiveram 11 filhos, a partir da próxima gravidez, ela começou a engravidar e quando ela ia parir, Urano ia lá e devorava. Por quê? Porque ele estava com medo de alguém tomar o trono e o poder dele. Então ele começou a devorar os filhos dele. O que a Gaia, desesperada, pensou? Ela engravidou lá uma vez, depois disso, ela pensou, eu tenho que fazer alguma coisa. Pegou uma pedra, enganou ele e deu pra ele. Ele devorou uma pedra, nem sentiu nada. E aí, ela, com o filho ainda no ventre, deixou ele crescendo lá e foi explicando pra ele que o pai, né, tinha que tomar cuidado com ele, tinha que fazer alguma coisa. O que acontece quando nasce esse filho já grande, que ele ficou muito tempo em gestação lá e ela conversando com ele? Esse filho nasce e ele vai se vingar do pai, né? O que ele faz? Ele vai castrar o pai. Com o pai castrado, acontece uma tragédia ainda maior, que Gaia e Urano se separam. Então, Urano sobe, Gaia desce, o céu e a terra se separam, que até então eles eram unidos, né? Então aqui a gente tem algumas representações da separação de Urano e Gaia. Mais separação de Urano e Gaia e a Terra como a gente conhece hoje, né? Que tem o céu e a Terra. Qual o nome do filho que criou tudo isso, que fez essa separação? O nome é Cronos. Vocês já devem ter ouvido falar do Cronos, né? O Cronos, ele é o deus do tempo. O tempo que a gente conta, né, em horas, meses, dias, anos. Ele está entre o céu e a terra, ou seja, ele está entre Urano e Gaia, tá? E aí, ele estando entre esses dois, o que acontece? Qual é a mensagem que é passada pra gente nessa história? Que Cronos está no meio do céu e da terra. Então, tudo que está entre o céu e a terra é devorado pelo tempo, né? Se vocês forem estudar a história de Cronos depois disso, vocês vão entender até melhor isso que eu estou falando agora. Então, qual a mensagem que a gente pode ter disso? Já que a gente sabe que o tempo vai consumir tudo que está entre o céu e a terra, tudo nasce, vive e morre, então a melhor forma é a gente aproveitar da melhor forma o tempo que a gente tem nessa terra, nessa vida aí sagrada que a gente tem, tá? Então tudo que está entre o céu e a terra é consumido pelo tempo, tá? Então, aí vem as orientações dessa atividade. Vocês vão colocar o título, a história e o nome da divindade que você criou. Aí você tem que incluir mais um personagem nessa história, né? Pode ser um deus ou uma deusa. Tem que usar os elementos que você criou lá de natureza, de animal, de objeto. E lembrar das características que eu falei lá no começo. Quais são as características? Né? Algo sublime, corajoso, divino, sentimentos nobres. Certo? Então se cuidem. Qualquer dúvida, WhatsApp ou e-mail. Um beijo, até semana que vem.